Olá a todos, mais uma vez muito bem-vindos. Dando sequência às nossas aulas, agora vamos descrever aqui o desenrolar das coisas que aconteceram, quando Judas estava já com seus pensamentos na traição do mestre, no decorrer de todos os episódios que aconteceram na festa de Páscoa, nas confusões, nos diálogos entre Jesus e os seus discípulos. Judas havia revelado a alguns de seus parentes que chegara à conclusão de que, não obstante ser um sonhador bem intencionado e idealista, Jesus não era o libertador esperado de Israel. Judas declarou que gostaria muito de encontrar um jeito de retirar-se de uma maneira honrosa do movimento. Os seus amigos asseguraram-lhe, de um modo lisonjeiro, que a sua retirada seria saudada pelos dirigentes judeus como um grande acontecimento e que nenhuma recompensa ficaria exagerada para ele. Eles levaram-no a acreditar que iria receber altas honrarias do Sinédrio e que ao final ele ficaria em uma posição de apaziguar o estigma de sua bem-intencionada, mas infeliz ligação com os galileus incultos. E agora, mais do que nunca, Judas sentia-se estranhamente ressentido de que Jesus nunca o tivesse designado para uma posição de maior dignidade. Durante todo esse tempo, ele havia apreciado a honra de ser o tesoureiro apostólico. Agora, no entanto, ele começava a sentir que não tinha sido valorizado e que não teve reconhecimento pelas suas capacidades. Então vejam vocês que Judas estava iludido e fora mais iludido ainda pelos seus amigos e familiares. E de súbito ele estava tomado de indignação que Pedro, Tiago e João tivessem sido honrados pela ligação estreita com Jesus. E nesse momento, quando se encontrava a caminho da casa do alto sacerdote, tinha a mente preocupada mais como uma revanche com Pedro, Tiago e João do que com qualquer pensamento de trair Jesus. Dito isso porque no começo foi designado Pedro, Tiago e João seriam os assessores mais próximos de Jesus. Nas aulas passadas falamos isso, qual era a função de cada apóstolo. E aí Judas também, mais uma vez, ressentido. Ele estava tomado por uma conspiração terrível, formada de confusão, de orgulho, de desespero e de resolução. E assim, pois deve ficar claro que não foi por dinheiro que Judas pôs-se então a caminho da casa de Caifás, para preparar a traição de Jesus. Então vejam que Judas já vinha fomentando esses sentimentos há muitos anos. Foram 4 ou 5 anos que ficaram juntos aí, Jesus e os apóstolos, pregando a todas as cidades, a todo o povo. E, vez ou outra, Judas ia se ressentindo, e isso foi como uma gotinha no oceano até transbordar. O traidor foi apresentado a Caifás e aos dirigentes judeus pelo seu primo, ao qual explicou que Judas, depois de descobrir o seu erro, de se ter deixado desviar pelo ensinamento hábil de Jesus, havia chegado ao ponto de desejar fazer uma renúncia pública e formal da sua ligação com o Galileu, e ao mesmo tempo pedir o seu restabelecimento na confiança e na fraternidade dos seus irmãos judeus. Lembrando que Judas era o único judeu, puro, dos 12 apóstolos. Quando seu primo terminou de falar, ele apresentou Judas, que, se aproximando do sumo sacerdote, disse: "Tudo que meu primo prometeu eu farei, mas o que estás disposto a dar-me por esse serviço?" Judas não parecia discernir o olhar de desdém e mesmo de repugnância que vinha da face do orgulhoso e desumano Caifás. O coração de Judas estava todo voltado para sua glória, almejando fazer a exaltação de si próprio. E Caifás, abaixando seus olhos até o traidor, enquanto dizia: "Judas, vai ao capitão da guarda e arranja com aquele oficial para que tragam o teu mestre a nós." Judas retornou para seus colegas no acampamento, intoxicado por pensamentos de grandeza e glória, como há muito tempo não os tivera. Ele havia se alistado junto a Jesus, esperando algum dia tornar-se um grande homem naquele novo reino. Ao final,
Entendeu que não existia nenhum reino tal como ele tinha antevisto. Na sua última motivação de intenção consciente, a traição de Judas a Jesus foi um ato covarde de um desertor egoísta, cujo único pensamento era sua própria segurança e glorificação. Não importando quais resultados pudessem advir da sua conduta para com o seu mestre e os seus antigos companheiros. Mas foi sempre exatamente assim. Judas já tinha há muito tempo engajado-se nessa consciência deliberada, persistente, egoísta e vingativa de construir de forma progressiva na sua mente e colocar no seu coração esses desejos de ódio e de vingança e deslealdade. Jesus amou e confiou em Judas, do mesmo modo que amou e confiou nos outros apóstolos, mas Judas não conseguiu desenvolver uma confiança leal, nem experimentou retribuir com amor de todo o seu coração. Que coisa esmagadora é a decepção na vida daquelas pessoas tolas que, ao fixarem as suas vistas nos atrativos temporais, se tornam cegas para realizações superiores e mais reais. Na sua mente, Judas ansiava por honras terrenas e chegou a amar esse desejo de todo o seu coração. Os outros apóstolos, do mesmo modo, ansiaram por essa mesma honra mundana nas suas mentes, mas com os seus corações eles amaram Jesus e estavam dando o melhor de si para aprender a amar a verdade que ele os ensinou. Naquele momento, Judas não se deu conta disso, mas tinha sido subconscientemente um crítico de Jesus, desde que João Batista fora decapitado por Herodes. No fundo do seu coração, Judas sempre se ressentiu no fato de Jesus não ter salvado João. Não vos deveis esquecer de que Judas havia sido discípulo de João antes de se tornar seguidor de Jesus. Todos esses acúmulos de ressentimentos humanos e de decepções amargas guardadas por Judas na sua alma sob as vestes do ódio estão agora bem organizados na sua mente subconsciente, e todo homem mortal sabe plenamente bem que o amor, ainda que tenha sido genuíno, pode, por meio da decepção, do ciúme e de um contínuo ressentimento, ser transformado finalmente em ódio verdadeiro. O desejo de ter a preferência. Ao entrarem na sala do andar de cima, todos os 12 perceberam perto da porta os cântaros de água, as bacias e toalhas para a lavação dos pés. E já que nenhum criado havia sido providenciado para prestar esse serviço, a pedido de Jesus, os apóstolos começaram a entreolhar-se. Essa passagem significa a passagem da última ceia, tá? Quando Jesus pediu para organizar a última ceia, né? No andar de cima da casa de um amigo deles, de um crente, né? E pediu que não houvessem criados para lavar os pés dos visitantes, tá? Cada qual passou a pensar com ele mesmo: quem lavará nossos pés? E cada um, do mesmo modo, pensou que não seria ele próprio quem iria atuar como servo dos outros. Eles esperavam que o mestre chegasse a qualquer momento, mas estavam em um dilema quanto a se assentar ou esperar a sua vinda e depender que ele lhes designasse os lugares. Enquanto hesitavam, Judas avançou sobre o assento de honra, à esquerda do anfitrião, indicando que tinha a intenção de reclinar-se ali como convidado preferido. Esse ato de Judas provocou imediatamente uma disputa acirrada entre os outros apóstolos. Mal havia Judas apossando-se do assento de honra e João Zebedeu pretendeu o próximo assento de distinção, aquele à direita do anfitrião, Simão Pedro ficou tão furioso com essa pretensão de escolha de posições de Judas e de João que, sob o olhar enraivecido dos outros apóstolos, dando a volta na mesa, encaminhou-se para tomar o assento mais baixo do divã, no final da ordem de assentos, exatamente à frente do assento de João Zebedeu. Desde que os outros se tinham apoderado dos assentos mais altos, Pedro pensou em escolher o mais baixo, e ele o fez, não meramente em protesto contra o orgulho inconveniente dos seus irmãos, mas com a esperança de que Jesus, quando viesse e o visse no lugar de menos honra, o chamaria para o lugar de mais honra, desalojando assim um daqueles que tiveram a presunção de dar a si próprio certa honra. Com as posições mais altas e mais baixas assim ocupadas,
o restante dos apóstolos escolheram seus lugares. Eles estavam sentados na mesa em forma de U, nesses divãs reclinados da seguinte ordem: à direita do mestre, João; à esquerda, Judas, Simão Zelote, Mateus, Tiago Zebedeu, André, os gêmeos Alfeus, Filipe, Natanael, Tomé e Simão Pedro. Então vejam, a mesa da última ceia não é como retratada nos quadros, né, que existem por aí. A mesa da última ceia não era uma mesa reta, era uma mesa em U, né? Tanto que eles ficavam um de frente para o outro. Isso é uma coisa, né, mais uma descoberta fascinante que o livro dá para a gente, né? Estavam juntos para celebrar ali, ao menos em espírito, uma instituição que antecedia mesmo a Moisés, que se referia aos tempos em que os seus pais eram escravos no Egito. Nessa ceia, que foi o último encontro com Jesus, apesar de um quadro tão solene sob a liderança de Judas, os apóstolos foram levados uma vez mais a dar vazão à sua antiga predileção pelas honrarias, pela preferência e pela exaltação pessoal. Então vejam vocês, né, depois de 5 anos juntos, os apóstolos ainda patinavam nessas pequenas coisas, né? E isso decepcionava muito Jesus, né? Os apóstolos eram humanos, eram homens daquela época, né? E no fundo desejavam ser honrados também, né? E ter essas predileções, né? E assim que foi o desenrolar da última ceia, tá ok? Então vamos continuar na próxima aula falando um pouquinho mais sobre isso. Até breve.